A princesa Catherine acaba de tomar uma atitude inesperada. Ela se recusou a usar o vestido de coroação após descobrir uma ligação secreta com o passado da rainha Camila. O palácio está em choque. Informações internas vazam e os planos para a coroação estão em crise. Isso não é moda. É uma rebelião real. A rejeição abalou o palácio. Deveria ser uma prova discreta, uma das dezenas que antecedem a coroação do rei Charles III. Mas, em vez disso, a princesa Catherine entrou em um camarim real em Clarence House, deu uma olhada no vestido que lhe foi apresentado e, segundo uma testemunha ocular, recusou-se sequer a tocá-lo. "Não vou usar isso", ela teria dito. Não depois do que acabei de descobrir. O vestido em questão seria seu traje de coroação. O vestido mais simbólico que ela jamais usaria. Confeccionado por um estilista renomado e imbuído da chamada tradição real, levou semanas para ser feito. Mas algo estava errado. Algo que Catarina acabara de descobrir. E ela se certificou de que não permanecesse em segredo por muito tempo. Em poucas horas, rumores se espalharam pelos departamentos de figurino e entre os membros mais importantes da corte real. A suíte dos Taylor em Windsor foi isolada e as provas de roupa suspensas por tempo indeterminado. Os estilistas ficaram furiosos, enquanto consultores e assessores se apressavam para encontrar um substituto em cima da hora. Uma fonte do palácio afirmou que uma assessora chegou a chorar dizendo: "Isso muda tudo." Os membros da realeza foram pegos de surpresa. A recusa de Catherine não estava prevista em nenhum plano de contingência. O comitê organizador da coroação havia elaborado meses de cronograma em torno de sua participação. Agora, com a princesa recusando seu vestido, o cronograma estava em risco. Sem vestido, sem procissão, comentou um historiador da realeza. E não se tratava apenas de uma questão de moda. Era uma mensagem política. A recusa de Catarina não foi teatral. Foi deliberada, incisiva e profundamente pessoal. Alguns a interpretaram como uma posição direta contra a rainha Camila, enquanto outros disseram que era a maneira de Catarina traçar uma linha divisória entre ela e uma monarquia, na qual já não confiava plenamente. Não se tratava de seda ou costuras, disse um assessor ao Telegraph. Tratava-se do que o vestido representava. O que o público ainda não sabia, mas que a equipe do palácio já temia, era que o vestido em si não era apenas tradicional, era um desenho de Camila. Do tecido ao simbolismo, e Catherine havia descoberto. Sua recusa sinalizava mais do que rebeldia. Sinalizava uma ruptura na unidade real a poucos dias da cerimônia mais simbólica em décadas. O efeito dominó se espalharia rapidamente. E tudo começou com uma verdade sussurrada. Este é o vestido de Camila. A história secreta do vestido. A conexão obscura de Camila. À primeira vista, o vestido da coroação parecia tradicional. Seda marfim, bordados clássicos, motivos reais sutis. Mas sob o delicado trabalho de miçangas e fios dourados, jazia uma história tecida em segredo, um vestido com uma ligação direta à própria rainha Camila. O estilista escolhido para o vestido de coroação de Catherine foi Sir Lawrence Harwood, uma figura célebre por suas encomendas reais, mas também profundamente ligada ao círculo íntimo de Camila. Ele já havia trabalhado em diversos figurinos pessoais de Camila, incluindo o vestido usado em sua visita ao Vaticano em Language Not Registered for Generation e o vestido de gala para seu aniversário de Language Not Registered for Generation Annus. Harwood era visto há muito tempo como o estilista de alta costura de Camila. Mas a relação era mais profunda. De acordo com esboços vazados e documentos arquivados, o design original do vestido de Catherine foi reaproveitado de um rascunho não utilizado criado para Camila em Language Not Registered for Generation, pouco depois de seu casamento com Charles. A silhueta, o padrão da costura e até mesmo os painéis de renda personalizados eram idênticos. O próprio tecido proveniente de uma casa têxtil francesa predileta de Camila teria sido bordado com símbolos ligados à heráldica de sua família. O vestido não era apenas um vestido de festa. Era uma peça de herança concebida com a linhagem de Camila em mente e então entregue a Catherine, repaginada como tradição real. O palácio esperava que a origem jamais viesse à tona, mas Catherine
descobriu. Fontes internas afirmam que foi durante uma reunião de rotina com sua estilista que ela questionou os estranhos emblemas florais bordados nas mangas. Quando questionada, a estilista hesitou. Segundo relatos, Catarina ordenou uma investigação completa sobre o desenvolvimento do vestido. Origem do tecido, esboço, desenho, aprovação e rastro do projeto. O resultado deixou sua equipe perplexa. Não era dela. Uma das assessoras de Catarina teria afirmado que o vestido nunca fora destinado a ela. Quando Catarina confrontou a questão, em particular funcionários do palácio, teriam sido indiferentes, alegando ser um recurso real compartilhado. Mas Catherine viu tudo de forma diferente, como uma tentativa silenciosa de apagar sua identidade e colocá-la na sombra de Camila, literalmente envolta nela. O público jamais saberia se ela tivesse usado o vestido, mas sua recusa silenciosa se transformou em um grito de desafio. Agora, com o vestido exposto como símbolo da influência passada de Camila, a questão não era apenas o que Catherine usaria, era o que mais Camila havia influenciado, que o mundo ainda não conhecia dentro da conspiração. Quem arquitetou a escolha do vestido, quanto mais o palácio investigava, mais obscuras se tornavam as pistas. O vestido de coroação da princesa Catherine não surgiu simplesmente por protocolo ou tradição. Ele foi aprovado de forma discreta e deliberada por uma rede fechada de pessoas leais a Camila, e a equipe de Catherine logo percebeu que havia sido completamente deixada de lado. Tudo começou com o processo de aprovação do design, normalmente conduzido pela equipe pessoal de Catherine, em colaboração com altos funcionários do palácio. Mas desta vez todo o fluxo de trabalho foi ignorado. O rascunho inicial já havia sido aprovado antes mesmo de a equipe de Catherine o ter visto. Só isso já levantou suspeitas. Investigações revelaram que Lady Felicia Brackley, uma cortesã de longa data e amiga próxima de Camila, havia assumido a coordenação entre a casa de moda e o palácio. Ela já havia supervisionado o guarda-roupa do casamento de Camila em Language Not Registered for Generation e agora atuava discretamente como consultora de estilo sênior da rainha consorte. De acordo com e-mails vazados do palácio, ela se referiu ao vestido como a peça de continuidade da coroa, um termo que causou arrepios na equipe de Catherine. Outra pista perturbadora surgiu de uma série de memorandos internos. Um documento mostrava comunicações diretas entre o ateliê de Harwood e a secretária pessoal de Camila meses antes do projeto ser apresentado a Catherine. Um esboço chegou a ser marcado como conceito inicial HM Camilla, Language Not Registered for Generation. No entanto, esse mesmo projeto foi discretamente renomeado e entregue a Catherine no início de Language Not Registered for Generation. Não foi um erro, disse um assessor real de alto escalão sob anonimato. Foi uma jogada de poder. Os aliados de Camila, dentro do palácio, são acusados há tempos de tentar remodelar a imagem da monarquia a seu favor. Da assessoria de imprensa ao planejamento de eventos, ela teria colocado figuras leais em posições-chave. O vestido foi apenas o símbolo mais recente de sua crescente influência e da rejeição de Catarina a ela, um desafio aberto a essa ascensão. Alguns observadores da realeza dizem que toda a situação foi uma armação deliberada, uma forma de testar publicamente a submissão de Catarina antes da coroação. Outros acreditam que foi um risco calculado, uma tática de soft power para imprimir a marca de Camila em todos os aspectos da narrativa da família real. Se Catherine tivesse usado aquele vestido, observou um especialista em moda, ela teria, sem saber, usado o legado de Camila. Mas ela não usou. E agora, a guerra silenciosa dentro do palácio não era apenas sobre o tecido. Era sob controle. As objeções de Catherine iam além do estilo, chegando ao simbolismo. Para a maioria das pessoas, um vestido é apenas um vestido. Mas para a princesa Catherine, aquele vestido não era uma questão de aparência. Era sobre o que ele representava. E quanto mais ela o analisava, mais claro se tornava. Não se tratava apenas de uma divergência estética. Era um campo de batalha simbólico, repleto de significado, memória e traição. Desde o início, Catherine
Desconfiara da paleta de cores do vestido, um marfim pálido com leves nuances douradas que, embora tradicional, lhe parecia estranhamente familiar. Sua suspeita aumentou quando reconheceu um motivo bordado específico nas mangas, uma flor de camaleão, o emblema pessoal da rainha Camila. Para Catarina, isso não era coincidência. Era uma demonstração de força. Nos bastidores, seus conselheiros a aconselharam com cautela. Alguns recomendaram que ela usasse o vestido e deixasse o simbolismo de lado, argumentando que a imagem poderia ser controlada. Outros temiam que a rejeição pudesse gerar manchetes sobre uma ruptura na família real. Mas Catarina não hesitou. Ela sabia que sua escolha seria controversa, mas também sabia que seria lembrada. Ela sentia que Diana também nunca a teria aceitado, disse um assessor de longa data. Isso não foi um ato de desafio. Foi a proteção da identidade e do legado. A resistência de Catherine foi além do gosto pessoal. Segundo relatos, ela enviou um pedido por escrito para que o design fosse alterado, solicitando a remoção de símbolos ligados a Camila, a troca do fornecedor, do tecido e uma revisão completa dos contratos reais anteriores do estilista. Seu pedido foi negado em Language Not Registered for Generation Horus. De acordo com correspondentes internos, um assessor real escreveu: alterar o vestido agora seria arriscar comprometer a continuidade. Essa frase, comprometer a continuidade, tornou-se a declaração que quebrou o silêncio. Catarina interpretou isso não como protocolo, mas como manipulação, uma tentativa de silenciá-la sob o peso da tradição real. A partir daquele momento, sua decisão foi definitiva. Ela não usaria o vestido. Publicamente, o palácio não se pronunciou, mas rumores se espalharam. Alguns afirmavam que Catarina saiu furiosa de uma prova de roupa. Outros diziam que ela devolveu o vestido dobrado em sua caixa com um bilhete escrito à mão. Seja qual for a verdade, uma mensagem era inegável. Catherine não se deixaria transformar em um símbolo do legado de outra pessoa. Em vez disso, manteve-se firme e discreta, inflexível, inconfundivelmente nora de Diana. E o mundo notou a reação de Camila Fúria. Negação ou sabotagem. Nos bastidores do palácio, a reação da rainha Camila à rejeição do vestido de Catherine não foi calma. Foi explosiva. Segundo diversas fontes, a rainha consorte ficou visivelmente furiosa ao saber da recusa do vestido, especialmente depois de descobrir que a decisão estava diretamente ligada a ela. Uma assessora descreveu o momento como uma tempestade particular com Camila, supostamente dizendo que sabia o que estava fazendo. Nunca se tratou de uma questão de endereço. Nenhum comunicado público foi emitido pelo gabinete de Camila. Em vez disso, houve silêncio. Mas, nos bastidores, o controle de danos começou imediatamente. Sua equipe teria pressionado a comunicação do palácio para minimizar a história, apresentando-a como um pequeno ajuste, em vez de uma rejeição completa. E-mails internos vazados mostraram discussões sobre redirecionar a atenção da imprensa para outros compromissos reais, chegando até a apresentar histórias de união entre Catherine e Camila para veículos de imprensa simpáticos à família. Ainda assim, os vazamentos continuaram. Fontes próximas a Camila descreveram-na como se sentindo traída, insistindo que o simbolismo do vestido havia sido mal interpretado e que ela sempre quisera apenas ajudar a modernizar a tradição. Mas outros relatos pintaram um retrato diferente, de uma rainha profundamente envolvida em cada detalhe daquele vestido, chegando inclusive a aprovar o tecido e os detalhes do brasão. A ideia de que Catarina o havia exposto publicamente sem aviso prévio foi vista pelo círculo de Camila como um desafio aberto. Nos bastidores, a pressão aumentou. Segundo relatos, Catarina foi abordada por um alto funcionário do palácio aliado de longa data de Camila, que sugeriu que ela reconsiderasse para o bem da coroa. Alguns chegam a acreditar que o palácio lançou uma ameaça velada, usar o vestido ou correr o risco de ser excluída de momentos cruciais da coroação. Não foi um pedido, disse uma fonte do palácio. Foi um aviso envolto em protocolo. Catherine recusou. O que se seguiu foi uma onda de rumores de sabotagem. Corriam boatos de que os vestidos alternativos que ela havia solicitado foram atrasados ou misteriosamente cancelados. Pessoas próximas à equipe de Taylor supostamente desistiram de última hora, alegando pressão de superiores não identificados. Um estilista renomado teria sido instruído a não trabalhar com Catherine até que a coroação passasse.
O círculo íntimo da rainha manteve-se publicamente alheio a tudo isso, mas aqueles no palácio sabiam que a situação estava fora de controle. Não se tratava apenas de um impasse fashion. Agora era uma luta pelo poder na realeza, e Catarina tinha feito sua jogada. Designers, alfaiates e drama nos bastidores. Enquanto a imprensa especulava e os observadores da realeza debatiam a verdadeira guerra, acontecia nos bastidores, em estúdios de design ateliês, particulares e casas de alfaiataria discretas, repentinamente envolvidas em uma batalha de lealdades. O estilista-chefe, Sir Lawrence Harwood, teria ficado devastado com a rejeição de Catarina. Em uma mensagem vazada para colegas, ele escreveu: "Eu não estava preparado para isso. Seguimos todas as instruções dadas pelos canais oficiais." Mas aí residia o problema. Esses canais oficiais eram de Camila, não de Catherine. Assim que a notícia se espalhou, várias casas de moda começaram a se retirar de projetos reais, temendo serem associadas ao escândalo crescente. Designers leais a Catherine teriam recebido avisos discretos, telefonemas e e-mails e até conselhos amigáveis, sugerindo que se mantivessem afastados da princesa até que o assunto fosse resolvido. No departamento de figurino do palácio, a tensão chegou ao limite. Costureiras e assistentes estavam divididas, algumas extremamente leais a Catherine, outras alinhadas há tempos com os estilistas de Camila. Uma funcionária cujo nome não foi divulgado foi ouvida dizendo: "Não estamos mais vestindo a realeza, estamos vestindo facções." Em poucos dias, a equipe de Catherine começou a trabalhar com um estilista secreto, alguém de fora do círculo tradicional da moda da realeza. As provas de roupa foram realizadas em propriedades privadas, não no palácio. Os tecidos foram importados discretamente em nome de um membro da família. Segundo fontes internas, o vestido criado foi inteiramente de sua autoria, sem qualquer envolvimento do palácio. Ela queria algo puro, disse uma fonte próxima à família Middleton. Sem brasão real, sem motivos que remetessem a Camila, apenas força, simplicidade e independência. Enquanto isso, o vestido original permaneceu intocado, dobrado em sua embalagem original e trancado a 7 chaves. O alfaiate responsável por ele foi realocado por tempo indeterminado. Há rumores de que o vestido foi transferido para uma sala de arquivos em Windsor, etiquetado apenas como não usado, language not registered for generation. Nos bastidores, toda a operação do figurino da coroação ficou mais lenta. Cada pedido da equipe de Catarina precisava ser verificado 3 vezes, causando pânico entre os organizadores do evento. Alguns temiam que o atraso pudesse comprometer toda a cerimônia. O público não fazia ideia de quão perto a cerimônia esteve de fracassar, não por questões políticas ou de segurança, mas por causa de um vestido desenhado para a mulher errada. Coroação em risco. Cronograma comprometido. Protocolo abalado. E protestos públicos. O que começou como um discreto conflito de guarda-roupa transformou-se em algo muito maior, uma verdadeira crise na família real. Com a coroação do rei Carlos III, a poucas semanas de distância, todo o cronograma cerimonial estava repentinamente ameaçado. A recusa de um único vestido tornou-se um símbolo de algo muito mais profundo, a divisão dentro da monarquia. O planejamento para a coroação vinha sendo feito há mais de um ano. Tudo, desde os trajetos das carruagens até a seleção musical, foi meticulosamente cronometrado, mas a recusa de Catarina pôs fim a essa precisão. Sem um vestido confirmado e com sua equipe trabalhando de forma independente, a agenda real começou a sofrer atrasos. Os ensaios foram adiados. Sessões de fotos coordenadas foram canceladas. Uma fonte descreveu o clima no palácio como caótico e tenso. Nos bastidores, autoridades governamentais e líderes religiosos ficaram apreensivos. Fontes próximas à abadia de Westminster confirmaram que os organizadores da coroação foram orientados a se prepararem para uma presença reduzida da família real por precaução. Até mesmo membros do parlamento
teriam exigido informações sobre a possibilidade de a coroação ser realizada sem a presença da princesa Catherine. Um cenário impensável apenas algumas semanas antes. A reação do público foi rápida e acalorada. Assim que a história do vestido veio à tona, primeiro por meio de vazamentos anônimos e depois por veículos de imprensa estrangeiros, a mídia explorou o assunto ao máximo. As manchetes variavam de Catherine ignora Camila, em conflito na coroação, a os Windsor em guerra de guarda-roupas. Nas redes sociais, os usuários debateram intensamente com hashtags como hashtag Catherine recusa e hashtag não é o vestido dela em alta por dias. A opinião pública, em sua grande maioria, ficou do lado de Catherine. Pesquisas realizadas em Language Not Registered for Generation Horrors mostraram que Language Not Registered for Generation % dos entrevistados acreditavam que ela tinha o direito de rejeitar o vestido se o considerasse politicamente ou simbolicamente inadequado. A reação negativa não se dirigiu apenas ao palácio, recaiu diretamente sobre Camila. Comentaristas acusaram a rainha consorte de sabotagem simbólica e de tentar afirmar sua dominância por meio da tradição. Uma coroação é sobre união, disse a analista da realeza Eloise Grant. Mas isso parece uma disputa de vestidos e coroas. Nos bastidores do palácio, o controle de danos continuava, mas a verdade veio à tona, e a divisão também. A cada prova de roupa atrasada e esboço vazado, uma pergunta se tornava mais forte: tratava-se de um vestido ou de uma dinastia em ruínas, uma guerra simbólica. O legado de Diana versus a intrusão de Camila. Nunca se tratou apenas de seda e linha. Para muitos que assistiam dentro do palácio e ao redor do mundo, era a história se repetindo. E no centro de tudo estavam duas mulheres, a princesa Diana e a rainha Camila, separadas por décadas, mas agora em conflito através do simbolismo bordado em um vestido. A princesa Catherine sempre foi comparada a Diana, não apenas por sua elegância, mas também por sua força silenciosa, seus instintos maternos e sua profunda conexão emocional com o público. Mas, quando ela rejeitou um vestido associado a Camila, essa comparação se aprofundou em algo muito mais poderoso. Catherine não estava apenas evocando a memória de Diana, ela a estava defendendo. O emblema da chameleia, escondido no bordado do vestido rejeitado, pareceu um insulto final ao legado de Diana. Para muitos, foi uma tentativa ousada de reescrever a história, transferindo o simbolismo de Camila para a próxima rainha consorte, como se apagasse a mulher que um dia ostentou esse título no coração do povo. A reação pública foi intensa. Cartas inundaram o palácio, muitas de apoiadores de Diana, exigindo a remoção de qualquer simbolismo relacionado a Camila das futuras vestimentas reais. Outros pediram que a coroação incluísse uma homenagem a Diana, vendo a rejeição de Catherine como um protesto silencioso contra um sistema que tentara silenciar sua sogra décadas atrás. Diana foi deixada de lado por Camila, disse um ouvinte emocionado que ligou para uma rádio. Agora querem envolver sua nora nas mesmas mentiras. Não de novo. As manchetes da mídia alimentaram a polêmica. O fantasma de Diana retorna, dizia uma capa. Outra estampava Princesa versus Rainha, segunda rodada. Historiadores da realeza alertaram que comparações tão diretas eram perigosas, mas era tarde demais. O público já havia escolhido seu lado, e a maioria estava com Catarina. Dentro do palácio, o impacto foi profundamente sentido. Alguns cortesãos, segundo relatos, temiam um colapso da opinião pública caso Catarina se retirasse completamente. Os apoiadores de Camila tentaram desviar o assunto, sugerindo que o design havia sido mal interpretado, mas poucos acreditaram. O simbolismo era preciso demais, pessoal demais. Não se tratava de uma crise de moda. Era uma guerra simbólica. E o campo de batalha, um vestido desenhado com base no passado de Camila, mas destinado ao legado de Diana. Alianças traçadas. Quem apoia quem dentro do palácio. O vestido foi apenas o estopim. O que ele revelou foi algo muito mais perigoso. Uma casa real, dividida, onde a lealdade já não fluía com sangue,
mas sim com política memória e ambição. Assim que a princesa Catherine se posicionou, ficou claro que o palácio estava tomando partido. Nos bastidores, o príncipe William teria apoiado sua esposa incondicionalmente. Tudo o que você precisar você terá, teria dito ele. Sua lealdade não era apenas pessoal, era simbólica. Ao apoiar Catherine, ele também se solidarizou com a memória de Diana e se opôs à influência discreta que Camila havia construído dentro da monarquia. Outros juntaram-se discretamente ao seu grupo. A princesa Anne, conhecida pelos seus valores firmes e independência, teria demonstrado apoio em privado, insistindo, a portas fechadas, que a decisão de Catherine fosse respeitada. Até mesmo Sophie, duquesa de Edimburgo, teria simpatizado com a situação, insinuando que o palácio havia extrapolado os seus limites ao pressionar Catherine a usar um vestido que ela nunca aprovou. Mas Camila não ficou sem defensores. O Lord Chamberlain Edward Fitzwilliam, um dos assessores mais próximos de Charles e Camila, teria alertado a equipe de Catherine de que a sua recusa comprometia a continuidade da realeza. Os leais assessores de longa data de Camila, nos departamentos de protocolo e figurino, se entrincheiraram, alegando que o design tinha a aprovação do palácio e que alterá-lo agora envergonharia a coroa. Os funcionários ficaram no fogo cruzado. Redes de boatos se acirraram. Os vazamentos se intensificaram. Um cortesão anônimo descreveu a atmosfera como tensa tribal e com vigilância constante. Houve até relatos de ameaças de chantagem interna, avisos discretos enviados a qualquer pessoa que vazasse documentos privados ou falasse com a imprensa. Isto não tem mais a ver com moda. Um assessor real teria dito: trata-se de poder, identidade e controle. As linhas de batalha estavam claras. De um lado, a tradição envolta em segredo. Do outro, um futuro moldado por princípios e memória. A rejeição do vestido de Catarina traçou essas linhas com a precisão de uma agulha. A questão agora não era se a família estava dividida, mas sim a profundidade dessa ruptura. Repercussões e legado. O que o futuro reserva para a monarquia? A coroação prosseguiu, mas algo mudou para sempre. A rejeição do vestido pela princesa Catherine tornou-se um momento decisivo não apenas para ela, mas para a própria monarquia. Ela nunca usou o modelo original. Em vez disso, apareceu com uma nova e elegante criação, confeccionada sem qualquer influência do palácio, sem qualquer simbolismo relacionado a Camila, e com uma sutil homenagem à princesa Diana, bordada na barra. Uma única flor de miossotes, bordada à mão. A reação do público foi avassaladora. As redes sociais aclamaram o evento como uma vitória silenciosa, uma demonstração moderna de autonomia, respeito e verdade histórica. Pesquisas realizadas após a cerimônia mostraram que a popularidade de Catarina atingiu seu pico histórico com manchetes como a rainha em quem confiamos e, não apenas, a realeza dentro do palácio. No entanto, as consequências ainda estão se desenrolando. A influência de Camila teria sofrido um baque. Reuniões estão sendo reorganizadas e títulos discretamente reavaliados. Há rumores de que Catherine poderá em breve ter maior influência no planejamento de futuras cerimônias da realeza. E ainda mais chocante, algumas fontes internas sugerem que o rei Charles poderá considerar reduzir o papel cerimonial de Camila para amenizar o crescente desconforto público. Este foi um ponto de virada, disse o comentarista da realeza Francis Elwood. Catherine não apenas recusou um vestido, ela redefiniu o que significa estar dentro e contra a coroa. O momento também remodelou o legado de Diana. Através de Catherine, seu espírito ressurgiu não em confronto, mas em uma serena rebeldia. A imagem de Catarina, caminhando para a coroação, com força, dignidade e voz própria, já se tornou um símbolo, uma mudança geracional. Agora, a monarquia enfrenta um futuro, onde as aparências por si só não manterão a confiança do público. A autenticidade importa, a história importa. E o simbolismo, mais do que nunca, está sendo observado atentamente. Será que a ousada decisão de Catarina levará a uma reforma mais profunda dentro da família real? Será que a influência de Camila diminuirá em favor de uma monarquia mais moderna e equilibrada? E mais importante, será que a coroa finalmente aprenderá que a tradição sem a verdade não é mais suficiente? Uma decisão, um vestido, um legado reescrito.
A silenciosa rebeldia de Catarina frustrou as expectativas da realeza e expôs uma profunda luta pelo poder no palácio. Ao rejeitar o vestido, ela não escolheu apenas uma nova roupa. Ela escolheu a verdade, o legado e a independência. A monarquia pode continuar, mas depois deste momento, nunca mais será a mesma.